Oi, gente. Sou Gabriel Cavalcante, cirurgião plástico e tentando aqui ser entrevistador. E depois de bastante tempo eu tô de volta com a conversa com o Gabriel, agora no formato de conversa mesmo. E hoje tô com essas maravilhosas que vocês já vão conhecer. E a gente vai falar um pouquinho sobre anestesia ambulatorial. Então, vou apresentá-las, né? Porque ficar assim, falando sozinho, é muito chato. E lembrando sempre que aqui no YouTube eu peço encarecidamente a vocês para chegar, entrar no canal, se inscreve, clica no sininho e dá seu joinha, que é sempre muito importante para o YouTube ver a gente e saber que a gente está crescendo, tá bom? Então, falando nisso, vamos apresentar essas maravilhosas que estão aqui hoje, que começando por Amanda, Boa noite. Amanda Araújo, CRM 15816, RQE 6655, chique, viu, gente? Giovana Logrado, falei certinho, né? Exatamente. Boa noite. Giovana tem o CRM 10852, RQE 6577. Tudo certo? Tudo certo. Marcele Lucena. Oi, boa noite. Marcele CRM 10823, RQE 6259. Correto? Correto. E a doutora Tássia, mais uma doutora, para finalizar aqui esse quarteto maravilhoso. Tássia Oliveira, CRM. Vou começar logo, que aí depois a gente já começa falando, tá? Tássia Oliveira, CRM 14691, RQE 6858. Certinho, boa noite, gente. É um prazer, Gabriel. Hoje a gente vai falar sobre anestesia ambulatorial, né, gente? Meninas, como começou a ideia dessa empresa de vocês, né? Quem começa? Quem começa? Vai. Acho Quem que a Luana pode falar, né? Então, a gente começou no início desse ano. Então, a gente foi um encontro de Deus colocar uma no caminho certo, no caminho da outra. Até porque você é de Imperatriz. Eu sou imperatriz, só que estava em São Paulo há um tempo. Caramba. E aí, esse ano, eu estava no interior de São Paulo, já tinha morado na capital, terminando a residência, e resolvi voltar para casa. Aí passei um tempo aqui em São Luís, só que eu não queria voltar para minha cidade. Aí eu decidi vir para São Luís, ficar aqui, construir carreira. E durante os plantões, coincidentemente, eu comecei no mesmo dia que a Amanda começou no hospital. E a gente foi conversando. Conheci a Tassi em um outro hospital. E Marcele também. Só Então que assim, você que é a cabeça que juntou todo mundo. o elo. Ah, E aí eu sempre tive muita vontade, assim, de empreender e da parte, assim, que eu entendo, que é medicina, no caso, anestesia. Então, assim, eu tinha muita vontade de conseguir trazer algo diferente, de fazer um cuidado muito personalizado, porque a gente ficava naquela, não sei, a questão do trabalho seriado igual me incomoda muito. por isso que você fez anestesia. Que aí você consegue ter um tempinho a mais com o paciente, individualizar. E aí eu fui conversando com as meninas e as ideias foram batendo muito. E até que eu falei assim, vocês têm coragem? Vamos aprender? E aí elas se conheceram, apresentei uma outra. E aí eu trabalhava com o marido da Marcele também, e aí eu me dou muito bem com ele. E aí a gente teve a ideia de... E aí você abandonou de não trabalhar mais com ele. Hã? Aí não trabalha mais com ele. Trabalho, ele é o meu companheiro de plantão, ainda por enquanto. Porque a ideia de crescer é de abandonar plantão, né, meninas? Exatamente. Com certeza. E com certeza. E o que eu acho engraçado aqui, Gabriel, todo mundo aqui, a gente teve formações diferentes. Eu me formei em Campinas, já vim de lá com a ideia de, tipo, realmente fugir um pouquinho dessa rotina de plantão, tinha a mentalidade também de empreender, de
Lá em São Paulo, essa parte da anestesia ambulatorial é muito rica. Então, assim, lá eu já dava plantões trabalhando um pouco com esse ramo da anestesia ambulatorial, né? Mas é legal. totalmente diferente quando você realmente quer empreender na área, né? Porque em São Paulo existe muita questão do freelance, né? Tipo, você vai, é contratado por um anestesista ou por algum chefe, dono do serviço, para você fazer uma sedação para transplante capilar, ou para Que endoscopia, é um saco, dermatológico, né? né? Transplante 200 horas. Exatamente. Então, assim, todo mundo aqui teve formações diferentes, a gente foi se conectando uma com a outra, as ideias foram somando e foi o que realmente foi daí que surgiu a Sedalis, né? Um grupo de mulheres, formado por mulheres. Eu esqueci do nome. Do Eu nome? esqueci de falar o nome, né? Que é a Sedalis, né? Então, qual é o porquê Sedalis? Então, a gente estava muito na dúvida do nome e a gente queria realmente um grupo que fosse formado por anestesistas mulheres, né? Isso foi um pensamento que todas tiveram juntas e Sedalis vem da parte de sedar o paciente, e o lis vem com um tom de tipo feminilidade, Legal. leveza. Eu adoro história de nome, por isso que eu sempre pergunto de onde vem, o que vocês fazem e tudo. Mas é bem interessante que é uma coisa crescente, né? Então, na hora que você falou comigo, né, durante a cirurgia sobre isso, já vi uma outra empresa, aqui em São Luís também, lá em Fortaleza também, anestesista que trabalha comigo também, tem a empresa dela e tudo. E é uma coisa que eu tenho visto olha, tava falando sobre vocês por conta da live, do que a gente ia fazer aqui hoje e tudo. E todo mundo tá mega interessado em saber por quê, como, o que faz, o que não faz, se vocês vão, o que leva, o que não leva. Todo mundo ficou querendo saber os pormenores. A gente vai falando, eu já atropelei tudo, né? Mas é muito mais pra gente chegar e mostrar como o assunto foi muito legal, muito discutido, médicos, pacientes, muitos pacientes. Então, vamos até começar falando sobre isso. Então, assim, se eu quiser ir no dentista e não quiser saber de nada, aí chamo vocês? Chama Sedalis. Com certeza. Mas para quê? Vou fazer a limpeza de tártaro, uma tartarectomia, que é um negócio, procedimento de... Assim, a sedação ambulatorial, ela pode ser feita de várias formas, algumas vezes necessária, porque é um procedimento muito doloroso, que muitas das vezes, falando principalmente assim, focando nessa parte da odonto, né, que muitas vezes o paciente precisa, cirurgias, né, que são um pouquinho mais invasivas, mas ele tinha necessidade da internação hospitalar. Por quê? Porque precisa de uma anestesia e o anestesista não saía do ambiente hospitalar. Sempre vi isso muito preso. Anestesista, hospital. Anestesista, centro cirúrgico. Só que a anestesia, ela acompanha, ela é muito ligada à tecnologia. E a gente chegou no momento que a gente tem muita tecnologia e ela se torna acessível. Isso facilitou porque, vamos botar, não diria, miniaturizou o que minimiza riscos e consegue tudo ser portátil hoje em dia. Isso, muita coisa. é A isso gente que eu consegue levar. Então a gente, sim, Então eu não preciso ter nada. não precisa. Coisa boa. Só sentar na cadeira, Exatamente. relaxar e descansar. Você precisa Então- me levar o paciente, me falar assim, eu tenho paciente. E aí a gente então- leva tudo. Muito bom, porque aí isso daí facilita muito pra gente, né? Sim. Então, assim, falando muito na questão da odonto, A gente podia rodar um vídeo de odonto, né? isso, a gente consegue hoje, e é um tema bastante já discutido, sobre um termo que é a odontofobia. Pois é isso que eu tava pensando. Foi isso que eu tava falando na hora da tartarectomia, de tirar... Exatamente, então, que assim- todo mundo tá morto de medo. Só ouve o barulhinho e fica... Exatamente. Isso. A anestesia ambulatorial, ela vem não só para as queixas álgicas. Eu tenho um procedimento que ele é muito doloroso. Não, ele vem para a ansiólise, que é justamente isso que você está falando, né? Eu tenho Me medo. chamando de velho. Desculpa, gente, ela tá me gente. chamando de velho. Vocês Desculpa. notaram, né? Então, assim, eu tenho medo. Se eu tenho medo,
eu posso ir lá e posso fazer uma ansiólise, posso deixar ele mais confortável com toda a segurança lá no seu consultório. Muito bem, muito bem. Isso que eu quero, que aí... Eu não tenho medo de dentista, não. Tanto que eu queria ser dentista, então eu adoro barulhinho. Pra mim, me relaxa. Eu falando por mim, morro de medo. Tentei, não consegui. E uma das lindas vão brilhar comigo. Eu também, quando precisar, já sabe. Sedalis, com certeza. É muito bom. Tu consegue botar pra gente aí aquele último vídeo que foi mandado? Que aí a gente consegue mostrar um pouquinho desse procedimento. Mas, você estava falando de transplante capilar. 9 horas. Nossa, eu lembro de tudo. Para mim foi muito desconfortável. Não desconfortável o procedimento, não senti dor. Eu tô falando como paciente, eu fiquei com a coluna doendo pra caramba. Eu pedia, pelo amor de Deus, para um anestesista chegar. E isso com vocês melhora demais, né? Você não vê nem o tempo passar. A sedação como a gente fala assim, pro paciente é como se fosse 10 minutos, um piscar de olhos. A gente não, a gente vai estar lá o tempo inteiro monitorizando. O transplante capilar não é um procedimento doloroso, mas ele é extremamente desconfortável. Então, assim, mas é sempre bom isso, eu sempre falo. alinhar expectativas também, né? Que as pessoas falam assim, sedação, eu vou estar... Sob anestesia geral? Não. Sedação não é anestesia geral. O meu paciente vai estar paradinho o tempo inteiro, imóvel? Não. Não vai ser com esse tipo de anestesia. E no transplante ainda tem a questão que o paciente fica uma parte da cirurgia de barriga para cima e uma outra parte ele fica de barriga para baixo. Então a sedação é até mais delicada nesse sentido, porque a gente tem que manejar a via aérea. Então essa hora que ele fica emborcado, ele não pode ficar tão sedado. Então, ele vai possivelmente lembrar dessa transição, né? A gente não pode deixar ele tão sedado nesse momento. Mas a gente faz de tudo para que esse tempo, essas longas 12 horas que às vezes demora, passem mais rápido, não seja tão desconfortável. E aí vem a grande importância de ter o anestesista, que a gente consegue, com todos os recursos que a gente tem, com bombas, medicações, saber quais medicações fazer em quais momentos, saber, agora eu posso aprofundar um pouco mais esse plano anestésico, agora eu vou despertar, ter medicações que consigam reverter, entendeu? Não deprimir esse sistema respiratório. Porque a gente tem experiência com isso e ter segurança do que a gente está fazendo, deixando o paciente... E se eu tiver pânico de agulha, como é que eu faço? Você não vai ver ela. Não vai lembrar que recebeu. A gente faz uma medicação que não vai fazer lembrar. Mas vai ficar... Mas o povo fica em pânico, né? Vê uma agulha já sai correndo. Não sai correndo? Eu tenho nenhum problema com a agulha. Mas é importante porque todo mundo às vezes acha que tem uma agulha, então é aquela antigo que alguns... Eu acho... vou falar por mim, tá? Por mim. Aquele... que eles fazem muito curso para os próprios dentistas da sedação, como é que é? Sedação consciente. Com óxido nitroso, geralmente. Óxido nitroso, mas eu acho que eu já cheguei a pensar em fazer um curso desse, mas eu falo por mim, tá? Eu acho que tem que estar na mão de quem faz. Tem que estar na mão de quem está ali todo dia, para que tenha mais segurança. E me dá um relaxamento tão grande, tão grande. Hoje, para mim, eu digo, não, se eu posso delegar, eu delego. Não quero ficar... Imagina, eu não sei, eu não tô falando sério, eu não sei. Fica com aquele negócio no nariz, com óxido nitroso. Óxido nitroso é um antigo gás hilariante, né? Que já era usado há muito tempo, mas... hoje eu sei que pode se associar, né? Sim. Assim, hoje em dia o óxido nitroso, ele entrou totalmente em desuso. A maioria das grandes redes hospitalares já baniu ele do seu sistema, porque é altamente poluente e ele, com a tecnologia que a gente tem hoje, os avanços anestésicos, eles não têm benefício nenhum em relação aos outros gases que a gente utiliza, que são de uso
do anestesista e mais difíceis de ser manejado, porque você precisa de uma expertise e uma preparação maior. Só que, assim, você tem uma especialidade que é feita sobre isso. Em 100 procedimentos, que é muito fácil dar tudo certo, você precisa só de um para dar errado. Com certeza. E Por aí... isso que eu falo, não, para mim é muito melhor ter, e eu acho que vai ser a grande mudança que a gente vai ter nesse próximo, vai ser a grande mudança que vai tirar vocês de dentro do centro cirúrgico e vai começar a levar para o ambulatorial, e isso facilita demais para a gente, cirurgião, para os dentistas e tudo. Eu acho que fica muito melhor, né? Além do que, você ser o operador e alguém que está fazendo a sedação do paciente, você não consegue manejar intercorrências, que é principalmente para isso que a gente está aqui. Exatamente. A gente não está apenas para aplicar medicações, vai muito além disso. Essa é a parte mais fácil. Não é a anestesia que você vai botar lá, né? Exatamente. Não é sobre isso, é manejar. Se você tiver uma complicação cirúrgica e anestésica ao mesmo tempo, que é com frequência. Com frequência que acontece. Que E aí não dá pra gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu não gosto, não consigo, acho que é totalmente temerário. Por um tempo a cirurgia plástica eu queria muito, então os próprios pacientes querem que você faça uma anestesia local para fazer uma face. Tá, como você estava falando, 99% dá certo. Só que é um desconforto tão grande, um desconforto pra gente, desconforto pro paciente, e tudo porque só o local, às vezes, fica na ansiedade. Como eu tive, né? Sim. A ansiedade. E isso daí é muito ruim. Eu digo pra vocês, é muito ruim. Eu acho que hoje a anestesia, por não ter o inalatório é legal, mas hoje tem tanta droga, né? Que é venosa, que tem uma... Porque eu sou de uma geração um pouquinho mais velha que vocês, né? Então eu vi muita mudança. Ainda cheguei a ver pouquíssimo, mas ainda cheguei a ver a Lotano. E tudo que o Alotano acontecia, né? Todos os problemas que ele acontecia. Então eu vi o Alotano sair, entrar o Etrane, e agora deve ter coisa mais nova, né? A gente trabalha com gases mais novos. Só que assim, o gás é porque é muito caricato, né? Estigmatizado, da gente ver nas televisão, aquele gás, tudo. Mas a gente deixa basicamente exclusiva a indução inalatória para crianças, para elas não terem... A questão do medo das agulhas, principalmente, né? Por isso. Com certeza. Não traumatizar. E adultos que a gente conversa, a gente consegue, às vezes, fazer anestesia local, na mão, a gente pega gelcos menos calibrosos, mais finos, e a gente tem O meu você pode botar um 14. Eu prefiro. Tá garantido. Tá garantida a Com um transfusão. botãozinho. Não precisa não, pode ser direto. O botão arde demais. Muito corajoso. Eu não gosto não. Pra mim, eu faço direto, bora lá, que o negócio é mais legal. E aí, eu acho que assim, a gente consegue ter uma infinidade de drogas que a gente consegue fazer, mas pra isso a gente tem preparo de 3 anos de residência aí. Não, pra mim é muito tranquilo, mas é bom falar pro pessoal o tempo de formação de vocês, né? Que, como você falou, 6 anos de medicina, mais 3 anos de anestesia, dá para você fazer também um R4, né? Tem hoje R4 de anestesia ambulatorial, ou anestesia pediátrica, anestesia cardíaca, anestesia regional. E aí, isso é tudo no R4. tudo no R4. Mas a nossa especialidade, dependendo de onde você fez residência, o serviço em si já abrange essas áreas, né? Então a gente acaba saindo com Um preparo. um preparo para poder fazer esses tipos de anestesia, né? Anestesia cardíaca, a regional, dependendo do serviço que você for, trabalha com ultrassom, né? Então dá para fazer os bloqueios, que já é os grandes ramos aí da anestesia. Dá até para a gente trabalhar isso na anestesia ambulatorial mesmo, com os ultrassom, né? E é tão pouco divulgado que às vezes perguntam até se a gente é médico. Sim.
Pois é, eu ia perguntar isso agora. Não é o cursinho do Senac, não? Realmente não. Me perguntaram hoje, inclusive, Se anestesista é se médico. anestesista é médico. É, vou... Estudantes de medicina, eles perguntam isso pra gente. Sério? Não, isso daí era uma brincadeira. Vou contar um pouquinho da história porque uma parte... Veio uma certa lenda sobre... Veio uma certa lenda... Depois você bota o vídeo pra gente. Veio uma certa lenda dizendo que anestesista era técnico. Quando começou isso? Isso começou no hospital que eu fiz residência de cirurgia plástica. Por quê? Era o hospital do Exército e lá, para você faz a prova, né? Para ser temporário, você é convocado, mas para ser militar de carreira, você faz uma prova. Nessa prova você tem que passa um tempo, depois você vai para a sua especialidade. E tem uma época que tinha muita carência de anestesistas. E um sargento médico, sargento no exército é nível técnico, e esse sargento se formou em medicina. Então ele foi aproveitado como médico pela carência, e ele era anestesista. E aí todo mundo acha que é um curso técnico. Começou toda essa história por De onde nasce uma fanfic. Pois é. E isso daí foi tão... eu vivi isso lá porque e no final o sargento foi meu professor. Por isso que eu conheço bem a história e foi onde tudo começou. Ele, bem antigão. E o cara era muito fera, mas como tinha passado da idade, ele não podia fazer a prova para oficial. Então ele continuou como sargento no posto, mas sendo médico anestesista. Então foi onde começou a lenda. A lenda do anestesista Do técnico. Do técnico, não, do técnico do Senac. Mas é porque é uma profissão de bastidores, né? A gente trabalha atrás da barraca, então a gente... A tenda, né? Exatamente. Se lembrar do anestesista, foi alguma coisa errada. Sabe não pode lembrar. Mas aí tem aquelas pacientes, alguns pacientes meus lembram, mas é porque vocês tratam tão bem, que aí fica bom, né? Então fica muito mais tranquilo. Será que agora você consegue botar o vídeo pra gente? Pode botar o primeiro vídeo. O bloqueio. E falando nessa parte, né, do bloqueio, assim, hoje com tanta tecnologia que a gente tem na anestesia e conseguindo trazer isso para fora do centro cirúrgico, a gente evoluiu muito para todas as pessoas pensam, anestesia ou vai ser hack ou vai ser geral. Exatamente. E só hoje tem essas duas opções. Só existem essas opções e mais nada. Hoje a gente consegue trazer anestesia de diversas formas, trazendo a sedação e os bloqueios regionais para diversos tipos de cirurgia. Pacientes, às vezes, têm assim, o estigma da questão da intubação. Então, a gente consegue trazer esses bloqueios, inclusive, para fora do centro cirúrgico, fazer bloqueios regionais junto com a sedação e promove um grande conforto do Agora paciente. até eu fiquei assim... Inclusive, olhando. o transplante capilar. Poxa, perdi a Você oportunidade. perdeu a oportunidade. Ah, meu Deus do céu. Mas tem um controle de dor, não tem? Também que vocês fazem ambulatorialmente? Tem também, assim, a gente em breve tá trazendo para a Sedalis mais uma vertente, né, da anestesia, que é o controle de dor para pacientes que têm dor crônica, cefaleias, que é uma subespecialidade da anestesia. E aí a gente vai conseguir ajudar esses pacientes em vários momentos mesmo do todo dele, né? Em momentos da intervenção, quando precisarem para procedimentos. E no momento que esses pacientes, se tem dor, né? A gente consegue também estar intervindo.
Eu e a Marcele, nesses primeiros momentos, a gente está terminando essas especializações para poder estar trazendo aí mais conforto. Mais uma. Mais um. Quanto tempo? Mais? 18, 1 ano e meio. E todo mundo acha que é rapidinho, né? É um curso técnico. E isso que como vocês falaram, é interessante vocês não serem vistas e não serem lembradas, mas a preparação é muito grande, né? Muito grande. Eu sempre falo que para ser cirurgião plástico também não é o cursinho de estética de final de semana que faz, nada contra as esteticistas. Estou dizendo curso mesmo de esteticista. Estou dizendo cursos que não preparam o profissional para poder fazer a intercorrência. Não é verdade? Verdade. A gente tem que fazer... O que dá certo, todo mundo faz, né? Pois é. Mas o que te prepara pro o diferencial, que é lidar com o mais grave, que é lidar com intercorrência, realmente requer uma preparação um pouco bem maior, né? Com certeza, porque o problema não é... O problema, como eu sempre falo, fazer um botox é, para mim, tranquilo. Mas até eu já tive intercorrência com botox. Eu faço botox há mais de 20 anos. Então, você tem intercorrência. Você vai fazer um preenchimento. Eu já tive intercorrência com preenchimento. Na verdade, eu fui fazer um bloqueio anestésico na paciente para ela não sentir nada. E aí, tive intercorrência. Se eu não soubesse tratar, o problema era grande, né? E o que eu acho legal, assim, é que, por exemplo, tem muitas pessoas que acham que, é só uma sedação, né? E assim, a gente precisa entender que a sedação, ela pode ter intercorrência durante a sedação, né? Se o anestesista ele não tiver também manejo dessa sedação, né? Ainda mais a gente, por exemplo, que trabalha em consultórios, em clínicas, e a gente tem que oferecer ali, né, uma sedação que consiga dar segurança para o paciente, né? Então, assim, a gente também não pode estar aprofundando o paciente num momento num local onde não é adequado para isso, né? Mesmo que a gente vá com todos os equipamentos, com todas as questões de material, de emergência, de parada cardíaca e tudo mais, mas a gente tem que alinhar justamente isso no começo que a Giovana falou, alinhar essas expectativas mesmo durante os procedimentos, né? E alinhar a expectativa com o profissional, né? Com o profissional e com o paciente. Exatamente. Inclusive, saber que isso está diretamente ligado ao custo, né? Que muitas vezes o próprio profissional ou o paciente, por falta de conhecimento mesmo, vê assim, mas essa sedação, será que não está muito caro? E às vezes acontece mercado meio que paralelo, eu falei, consigo mais barato. E saber realmente o que estão te oferecendo, porque a venda da sedação, simples como a Tássia diz, realmente ela existe, porque quase sempre dá certo. Mas envolver uma estrutura que para qualquer emergência que você tenha, que tomara que não tenha, esteja disponível para você o tempo inteiro ali, que é o que a Sedalis oferece. A gente tem carrinho de forma portátil, né? Mas a gente tem carrinho de emergência, a gente tem um desfibrilador automático, a gente tem contato de ambulância, material para intubação, tudo que precisar, monitores, monitor de consciência, tudo que a gente precisar para qualquer intercorrência que a gente vá ter. E isso está realmente atrelado a um custo. Porque o preço que a gente paga muitas vezes pode ser alto, né? Com certeza. Mas isso o paciente não vê, né? Nem o paciente, nem o profissional. Ele vê aquela maletinha de medicação que a gente vai sedar e ninguém vê toda a mala que a gente leva com todos os equipamentos. E isso é interessante porque você estava falando do monitor de consciência, que parece um fiozinho, né? Exatamente. Ele parece uma tiarinha
quem entende a tecnologia que tem atrás, mas a gente tem para sedações mais longas, como no transplante, é bem interessante. A gente consegue acompanhar o tempo inteiro como é que o paciente está, se você consegue aprofundar um pouco mais, o tipo de hipnose que ele está tendo. É bem legal. Então agora eu vou perguntar, agora meu interesse. E aí, uma prótesezinha de mama, aquela que eu demoro 30 minutos, dá pra usar? Para ambulatorialmente, A gente tem no hospital dia. com certeza. Que aí hoje tem técnicas de recuperação rápida, né? Sim. E aí, colocando no hospital dia, óbvio que uma prótese é uma prótese, não é só uma prótesezinha, como eu brinquei aqui, mas é todo um aparato, então é óbvio que um hospital dia a gente vai fazer com toda a segurança, que é o mais importante. E aí, terminou, quanto tempo, agora vou virar para você, quanto tempo vai de alta? Então, a gente trabalha com drogas reversíveis, né? Então, acaba que a gente sai do paciente, usa algumas drogas que dá pra gente reverter, espera uns 40 minutos de RPA, 1 hora, que é da sala de recuperação da anestesia. Dependendo do paciente, como que ele for, a gente tem os parâmetros para verificar. Se tiver tudo ok, 1 hora em observação, a gente consegue liberar o paciente. Coisa boa. Acompanhado. Acompanhada, isso. Ah, mas é que isso daí é importante falar, né? É. Olha pra ele e fala Acompanhados no nosso no nossa lista de orientações, sempre vá falando que precisa de um acompanhante, não dirigir e não tomar decisões muito importantes nesse dia também, né? Que pode comprar alguma coisa. Que pode comprar alguma coisa. Assinar contratos. Assinar contrato Também não pode. Tem que aguardar um pouco. Não tome decisões muito importantes depois da sedação. Porque tem gente que toma Rivotril e sai comprando as coisas, né? Exatamente. Muitas Ou vendendo. Gente, olha aqui. Olha a quantidade de perguntas. Tem muita pergunta. Então vamos começar, né? Mas antes disso, vamos falar uma coisa. Vocês que estão aqui no YouTube, eu sempre paro com 30 minutos para a gente lembrar que o quanto é importante se inscrever no canal, o quanto é importante dar seu like, comente, vai lá e envia, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, porque toda novidade vai estar avisando vocês. E aí vocês estão vendo hoje com eu voltando com um assunto tão maravilhoso que aqui me encheram de perguntas e agora acho que a gente só vai passar o resto do tempo aqui respondendo as perguntas. E lembrando que tá acabando essa última leva aqui do nosso gloss com o meu nome e a próxima vai ser já da GC Clinic, já com nova embalagem, com novo formato. E meninas, esse daqui é um protetor solar em stick que, como teve muita procura, eu só tenho esse que é o meu uso pessoal, mas até o final da próxima semana já está saindo a segunda remessa e a promessa minha, um para cada uma. E aí vamos ver se já sai Eu com gosto muito, cor. sou louca do skincare. Que já sai com cor. E aí eu já passo para vocês isso daí. Promessa aqui do Gabriel para Sedales. Muito obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, é muita coisa. Eu acho que a primeira, eu acho que é mais para vocês pontuarem, tá? O que é anestesia ambulatorial? Quem vai? A anestesia ambulatorial, ela, como conceito, é uma anestesia que é feita para procedimentos que o paciente pode ir de alta no mesmo dia. Como conceito, uma prótese mamária pode ser ambulatorial? Sim. Não é que vai ser fora do ambiente hospitalar, mas ela vai de alta no mesmo dia. O que acontece? A anestesista que vai ficar responsável
Pelo atendimento, ela vai entrar em contato com esse paciente e vai fazer uma consulta. Pode ser uma consulta online, e aí, ou pode ser presencial também. Nós temos também essa opção de ser presencial. E aí a gente pede todos os exames, avalia todas as medicações que esses pacientes usam, e aí a gente conhece esse paciente. Então, no dia, vai ser essa anestesista que vai lhe acompanhar. Ótimo, legal. E Isso eu vou já fortalece essa relação, né? E eu vou fazer um convite para vocês que conhecerem a GC Clinic. Lá, se vocês precisarem uma sala para alugar, tá à vontade, tá? A clínica é de vocês. Ah, vamos tá? sim. Vamos lá. Quais os procedimentos são mais frequentemente relacionados com anestesia ambulatorial? Olha, depende muito da área, né? Tipo, vamos supor, na parte de ginecologia. Colocação de DIU, retirada de DIU, esteroscopia, são os procedimentos que dariam para fazer a nível ambulatorial. Na área de urologia, colocação de duplo J, retirada de duplo J, vasectomias, postectomias, são alguns procedimentos que a gente faz bastante. Na área de dermatologia, alguma retirada de lesão, de cistos. Um investimento um pouquinho maior, você consegue atingir resultados melhores por conta da sedação. Então, assim, e consegue aliar também vários procedimentos numa só ida. Uma só ida. Muito bom. O Office D realmente é um dos mais... Aquelas agulhinhas entrando não deve ser nada não confortável. Não. Nada confortável. Então, dá pra gente usar em todas as áreas da medicina e da odontologia, né? Sim, Crianças, a odontologia. Há um tempinho eu fiz uma criança com autismo que que tentaram fazer o procedimento só com aquela sedação do clínico. Foi um desastre. Sim. Aí pediram a nossa ajuda e a gente conseguiu fazer 3 horas ali de procedimento, a criança paradinha no consultório. Sensacional. Os pais ficavam olhando assim, sem acreditar. Isso é muito bom, né? Isso é bom. bom porque é trauma e não é só uma criança... Esse caso foi uma criança autista, mas até o trauma de um procedimento às vezes leva-se para a vida inteira, que o dentista, o motorzinho do dentista, né? Tem gente que traumatiza. Exatamente. Né? E aí, nessa situação, qual seria a alternativa, né? Seria internar essa criança num hospital para fazer uma anestesia geral, por exemplo, ou para aquele tradicional de precisar internar para fazer um procedimento que não deu para fazer sem sedação. E aí, a gente levando para o consultório do dentista, a gente consegue fazer tudo lá, sem que a criança, principalmente nessa situação, uma criança autista, alguma criança que vai causar ainda um trauma maior nela Com a questão da internação, né? Então a gente consegue levar para o consultório e... Tempo de recuperação costuma ser mais rápido. Aí eu não entendo se a pessoa está querendo saber se é da anestesia ou se é do procedimento. Vocês respondem da anestesia, eu respondo do procedimento. Pode ser assim? Então, a recuperação da anestesia ambulatorial é mais rápida? Assim, na verdade, não é que seria mais rápida. Tipo, a gente tem os critérios para dar alta do paciente ali na hora. A questão da anestesia ambulatorial é que a gente acaba usando drogas que são reversíveis, que não vão dar essa repercussão hemodinâmica depois. Então, assim, a gente reverte tudo na hora e o paciente consegue receber um alta ali, justamente o objetivo é esse, o paciente ir embora, não precisar de internação nem de nada. Porque no ambiente hospitalar, assim como tem muitos recursos, o paciente geralmente tem não costume assim, mas o protocolo até porque gera, né, a hotelaria do hospital em si, a gente acaba utilizando drogas que vão durar um pouco mais tempo, o paciente não ficar desconfortável no hospital, né? Pra dormir no hospital. Então, assim, e ele fica monitorizado por muito tempo. Mas como o paciente vai pra casa, aí a gente já deixa ele totalmente recuperado, né? Pra não minimizar todos os riscos possíveis. Show. E em relação à parte cirúrgica, não faz diferença. Né? Não tem diferença nenhuma recuperação por ser ambulatorial ou ser uma anestesia, vamos botar tradicional, né? Vamos botar o nome tradicional. Então, é esse mesmo que vocês usam, né?
tradicional ou hospitalar? Hospitalar. Hospitalar. Vamos lá. Em quanto tempo, em média, o paciente já pode... você já falou. Em quanto tempo, em média, pode retornar para casa? No mesmo dia. Geralmente 40 minutos, 1 hora após o procedimento. Se o paciente atender os critérios, como a gente já falou, ele vai para casa tranquilo, com segurança. Perfeito. E tem risco? Sim. Como No tudo na hospital vida, também, né? Tipo, não é que ele vai fazer no hospital que ele vai correr menos riscos, né? Vou aproveitar esse gancho, né, e falar assim, se numa pré vocês identificarem que não é possível fazer ambulatorial, aí vocês indicam outra, é isso? Pergunta Com importante. certeza. Importante. Quando a gente faz essa consulta, os pacientes que a gente vê, observa pelo que ele vai conversando, que são pacientes mais delicados, têm mais doenças, a gente pede a consulta presencial, para a gente ter aquele contato frente a frente. E aí, baseado na história do paciente, nas doenças, nos remédios que usa, no procedimento, Isso. juntando tudo isso, a gente aconselha ou não. Olha, a gente pode fazer anestesia ambulatorial. Então, não. É Aqui melhor seria- fazer numa unidade. Até porque a anestesia ambulatorial, ela tem, segundo nossas normas, né? Existem os locais que a gente pode fazer. Alguns pacientes, alguns tipos de cirurgia não podem ser feitos em qualquer clínica, qualquer consultório. Elas têm que ser feitas em unidades com uma assistência melhor. Então, na nossa consulta, a gente avalia isso. Depender de todos esses fatores, onde esse paciente pode operar. Show, que é isso, né? Então, assim, se te prometeram, o seu paciente tem mais comorbidades, te prometeram que vão fazer a tua anestesia ambulatorial, fique de olho, porque realmente o profissional, ele precisa estar integrado, assim, com o paciente. E sempre saber onde parar. O mais importante aqui é a segurança do paciente, né? Então, se a gente identificar alguma coisa que nos leve a ficar, não, aqui esse paciente seria mais seguro para ele no hospital, então seremos as primeiras a indicar para ir para o hospital. Perfeito, porque eu acho que a pergunta do risco é uma coisa muito ampla, mas é importante falar que vocês identificam alguma coisa que não dá certo de fazer ambulatorial e parte para hospitalar. Às vezes até com necessidade de... depende, vamos lá, idade, comorbidades, todas essas doenças associadas, precisa às vezes um pós até numa UTI. Então, e que a gente não vai conseguir fazer ambulatorialmente, né? A ideia é minimizar risco, né? Nunca vai certeza. estar sem riscos, minimizar. Vamos lá. A próxima pergunta já foi... É a mesma coisa. E agora, tem que estar em jejum? Ai, gente, olha, essa é uma pergunta bem... Que todos os dias A mais Todos os dias a ouvida dos gente... anestesistas. a Os gente fica se cirurgiões todos os questionando. dias perguntam pra gente a mesma coisa. Mas precisa mesmo estar de jejum? Engraçado, Mas uma é só uma paciente sedaçãozinha. entrou em contato com a gente, né? E aí ela marcou o procedimento dela para as 5 da tarde. Aí eu falei, gente, será que essa paciente está sabendo que tem que estar de jejum? Não. Então, assim, tem que estar de jejum, né? A questão do jejum são no mínimo 8 horas de sólidos, né? E água até 2 horas antes do procedimento a gente consegue liberar. Então fala direto ali pra câmera. Tranquilamente. Fala tem de que novo. estar de jejum, gente. Não é só uma sedação, não é só porque é uma sedação que não vai estar de jejum. Tem que estar de jejum. Então são 8 horas no mínimo de jejum de alimentos sólidos e no mínimo 2 horas de água, tá? É importante falar isso porque teve uma paciente minha, tem 6 meses no máximo, que ela chegou, tomou a cirurgia era de tarde, era 1h da tarde, ela comeu feijoada, porque ela não queria ficar com fome, né? Sim. E isso era uma paciente que já faz isso, já tinha operado comigo antes e sabe do jejum. E ela disse assim... Você não falou nada? Eu disse, gente, todas as orientações, tá lá. Nem leu, só queria fazer. Não dá não. Não deixei nem subir, nem internar. Não. Mas é importante. As pessoas não entendem que um dos riscos, né? A gente tem que falar também sobre por que não comer, né? Não pode comer porque
Se vomitar, se tiver qualquer coisa e tiver sob sedação, vai poder broncoaspirar e aí sim tem um risco. Aí pode ter um problemão, né? Exatamente. Sai daquele... Do ambiente seguro que a gente quer para o paciente. Verdade. Quais são os exames que se faz? Para poder fazer a cirurgia? Então, a gente consegue avaliar o paciente. Hoje, a gente tem protocolos para isso. E a gente, nessa avaliação, nesse primeiro contato, a gente vê se é necessário o paciente de exames complementares ou não. Então, a gente classifica o paciente, a gente tem uma escala que chama ASA, né? Que a gente vê se o paciente não tem comorbidades, não é necessário nenhum exame complementar. A gente tem protocolos e a nossa sociedade garante isso. Agora, caso o paciente tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, às vezes a gente precisa, algum histórico cardiológico, a gente precisa avaliar, como um eletro, com os exames de rotina, né, laboratoriais, e não precisa ser aquele exame do dia, que nem a gente fez, mas assim, tem validade os exames de 6 meses, cardiológicos de 1 ano. Então, por isso que a gente tem esse primeiro contato com o paciente para fazer uma avaliação individualizada de cada um. Ótimo, que aí também minimiza também o número de exames e tudo e ajuda bastante, não só vocês, ajuda o cirurgião, o outro colega que está fazendo, né? E o paciente não fazer exame desnecessário, às vezes. Pois é. Essa pergunta é ótima. Acho que mito ou verdade? Que anestesia cai o cabelo. E aí, cai o cabelo? Não cai o cabelo. Isso é mito. É mito, mas tem uma ressalva que não é todo mito, toda história vem de algum motivo, né? Cirurgias maiores, um grande porte, o paciente vai ficar horas ali deitado na mesma posição, às vezes faz pressão ali num local do couro cabeludo, pode cair o cabelo, que vai nascer depois, mas é mito, mas em certas ocasiões pode acontecer, né? Mas não que a anestesia faz cair o cabelo. Isso, é mais o contato aquele longo período deitado. Às vezes o paciente em cirurgia de grande porte que perde sangue, faz hipotensão. Nessas situações tem esse risco, né? Não é um mito total. O estresse cirúrgico também, assim. Esse é o principal culpado, na verdade. O principal culpado é essa. A culpa não é da anestesia. Estou muito estressada, meu cabelo tá caindo. Emocionalmente, acontece. No estresse cirúrgico é a mesma coisa. Pois é, eu sempre falo que o cabelo, unha... a pele, os fâneros são o menos importante pra gente. Não são prioridade. Não é prioridade. O corpo não entende como prioridade. Então, a gente tem que pensar na reparação. Tanto que hoje, para vocês saberem, eu faço um pós-operatório. A gente tem um kit de pós-operatório e tem um suplemento proteico exatamente para acelerar o processo cicatricial e tentar evitar a queda de cabelo. Mas é tudo preparado para isso, né? Aí tem gente, é porque o gosto é ruim, por conta disso, por conta daquilo. Mas... escolha seu difícil. Eu prefiro botar um negócio, um shakezinho, eu boto de guti-guti e acabou. Eu já quero a receita. Continua a pergunta, eu não terminei porque eu sabia que era interessante, né? No hospital, se no hospital cai mais, no ambulatório ele vai cair também, já que também é sedação. Todo mundo acha que é a da anestesia que vocês estão, que a culpa é de vocês, né? Aí eu até já respondi, né? Que a culpa não é da anestesia, a culpa é do cirurgião. Não, a culpa é da cirurgia, não é do cirurgião, né? O valor da anestesia ambulatorial é diferente do hospital? Sim. Sim, assim, depende, porque hoje no hospital, né, a gente tem a questão dos convênios. Então, o paciente, ele paga o convênio médico e muitas vezes o valor da anestesia está embutido. Mas, principalmente quando você vai fazer procedimentos ambulatoriais, são procedimentos que o hospital não inclui, né?
procedimentos estéticos, que todas são tudo Mas eu acho particular. que a pessoa quer saber se é mais caro ou mais barato. Depende. Depende De muito. como ela enxerga, né? Cara, É. barato. De Depende forma do geral, procedimento. acaba sendo mais caro porque a gente tem que levar Toda a estrutura. toda a estrutura para Que o o- consultório. Então, isso é mais trabalhoso, mais cansativo pra gente, gera um custo maior. E tem as medicações que são de vocês, Todas, né? todas as Que é medicações. isso, As medicações, o oxigênio, No os hospital tudo. já tá tudo lá, só pro anestesista pegar e usar. Exatamente. Mas tem que pensar que não tá pagando o hospital, não tá pagando a Exatamente. diária. E quando terminar, Não Vai tá- pra casa. Não tá enfrentando filas. não tá enfrentando Isso. fila, principalmente da recepção do hospital, né? Exatamente. E Não está além no disso, frio. você tá com um profissional ali do seu lado o tempo inteiro, que muitas vezes não acontece no hospital, né? Pois é, isso daí é importante falar, né? Porque tá o tempo inteiro, tá tudo ali, vocês estão ali do lado até o paciente acordar, que hoje com as RPAs a gente tem menos, né? Mas no ambulatorial sabe que o profissional vai do início ao fim com você. É que no caso, assim, o anestesista ele tá do seu lado o tempo inteiro durante o procedimento cirúrgico, né? Mas como é algo que segue várias linhas, né? Vários ambientes, RPA, pré, os profissionais vão mudando. Então, assim, no pré você tem um profissional, aí no intra-hospitalar dentro da sala, aí você tem o seu anestesista que tá lá o tempo inteiro com você, né? E no pós vai para RPA, que vai ter outro profissional. Na sedação, na anestesia ambulatorial, não. Você conhece o seu No anestesista pré, desde o pré, durante e no pós. A mesma profissional tá acompanhando você o tempo inteiro. A gente cria um vínculo, né? O Isso. legal é isso da anestesia ambulatorial. Vão lembrar de você. E vão. E nessa situação, com certeza. Inclusive no pós, nós sempre entramos em contato para saber como é que o paciente está em casa. Ele tem o nosso contato, qualquer dúvida, qualquer intercorrência, ele entra em contato com a gente e a gente No resolve. hospital a gente não dá o telefone. Exatamente. Quem diz que precisa da anestesia é o médico ou o paciente? Dá pra vir das duas partes, tanto a indicação do médico mesmo, né? Quanto o próprio paciente desejar, se ele desejar fazer o procedimento com sedação e o ambiente, como a Amanda falou, a gente tem os critérios, né? Não é todo o ambiente que a anestesia ambulatorial pode estar indo. Mas se tiver tudo correto, o paciente pode solicitar e aí entrar em contato com a equipe. Com a Sedalis. De preferência com as edades. Exatamente. Porque é legal. Acabou, viu, meninas? Acabou aqui a quantidade de perguntas. Então, mas a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, né? O médico que está, ou o dentista que está fazendo o procedimento, ele tem que ver qual é o custo-benefício para o paciente e oferecer, né? Sim. Vocês estão falando isso, tudo, não sei o quê, mas quem vai falar o telefone, o contato de vocês, né? Como a gente encontra a Sedalis? Eu sei como encontrar. Agora, quem tem que saber são os meus colegas que estão assistindo, os pacientes que vão ter que indicar para os outros médicos ou dentistas que não assistiram hoje, mas vão assistir como vai estar gravado, né? Então, quem dá... Só que aí tem que olhar para a câmera e dizer o contato que pode ser só o contato do Instagram, que eu acho que deve ter... Que eu lembro, tem tudo lá, não tem? Tem sim. A gente tá no Instagram, @SedalisAnestesia. Sedalis com 2 L's. Então, o paciente que planeja fazer algum procedimento estético, odontológico, que tenha dúvida até se esse procedimento pode ter anestesia ou não, pode entrar em contato direto com a gente, ou os nossos colegas da odonto e nossos colegas cirurgiões que vão fazer algum procedimento dos pacientes que achem necessário a sedação ambulatorial, pode também estar entrando em contato com a gente e ficar sabendo dos nossos horários, dos nossos honorários também, tá tudo lá. Show de bola. É importante da gente sempre lembrar do contato de vocês.
vai ficar na live, vai estar também na descrição do vídeo como contar com vocês. E eu só não consigo botar agora no Instagram, porque como tá ao vivo no Instagram, então a gente não consegue botar ali. Mas aí eu compartilho com vocês, a gente bota lá pra gente poder divulgar mais o trabalho, porque eu acho que me chamou tanta atenção, né? Que eu fiquei falando com a Tássia durante a cirurgia. É porque eu demoro muito na cirurgia, sabe? Eu demoro 2 horas na abdominoplastia, por isso do Abdomen Express. Então eu faço... Não faço voando, eu faço rápido só. Só o normal. Mas normal. eu não paro de falar. E aí, quando ela falou de vocês, eu disse, nossa, que legal. Bora falar sobre isso, porque vai fazer uma grande diferença e eu acho que deshospitalizar a anestesia é o grande barato é a nova parte da medicina que vai fazer um avanço muito grande. Isso daí é importante todo mundo saber. Por isso que eu trouxe vocês aqui para voltar para o podcast com Conversa com o Gabriel e trazer sempre essa novidade, né? O que tem de interessante e tudo. E eu tô querendo trazer os anestesistas também, mas só os que não fazem ambulatorial. Os que ficam só no hospitalar. Para brigar, pra gente começar a brigar e falar assim, não, eu vou fazer ambulatorial. Não, você vai ficar aí, vai ficar parado. Vou dar uma cutucada neles também. Tem que né? juntar os dois para ter uma guerra aqui, um debate. A gente vai botar primeiro eles, que eu já trouxe vocês, eu boto eles, aí depois a gente bota vocês de novo aqui com eles, e aí, ó... E faz um aí debate. Eu vou ter que saber quem vai ser a mais briguenta daqui das 4, porque eu não vou conseguir. Meninas, o que mais que vocês têm para falar? A gente tá chegando quase 1 hora de... Acho que o tempo tá bem perto de 1 hora, mas eu tenho uma regra que se eu não assisto um podcast com mais de 1 hora, eu acho que ninguém deve ficar, porque é muito chato ficar naquele tempo todo. Então, eu tenho uma regra da 1 hora, e aí a gente tá terminando aqui nosso tempo. Eu acho que a gente deixou bem explanado o que a gente tem, assim, né, das nossas propostas. O que é anestesia ambulatorial, quais são as principais indicações. Eu acho que a gente conseguiu passar essa mensagem aí para os seguidores, né? Que bom que isso daí a gente vai divulgar mais e mais. E saber que, quando eu falei com a paciente, né, que eu ia entrevistar vocês, elas ficaram encantadas. Eu disse assim, quer dizer que eu não preciso mais ouvir o motorzinho do dentista? Eu disse, isso daí já faz grande diferença para a vida do paciente, né? Com certeza. E qualquer outra dúvida que nossos colegas ou os pacientes tiverem, podem estar em contato com a gente. Estamos online aí sempre para atender vocês da melhor forma. Então eu vou deixar... Para aqueles pacientes também que não estão se sentindo tão seguros, também entre em contato com a gente para a gente poder esclarecer as dúvidas, para a gente poder se apresentar Os pais, né? A gente trabalha. Os pais das crianças autistas que muitas vezes prolongam até o procedimento por questão mesmo de não se sentir seguro. Às vezes tem pacientes que vão fazer uma frenectomia já bem mais velhos porque não tiveram coragem de fazer quando a criança era mais jovem. E se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente é super aberto. Estamos aqui realmente para trazer essa segurança, esse conforto para você, para sua família. E tornar o procedimento, que muitas vezes foi visto como um terror para a família, de forma mais leve, mais tranquila, segura, confortável. Show de bola. Meninas, muito obrigado por esse bate-papo aqui, foi maravilhoso. Foi maravilhoso voltar com uma grande novidade, que é a anestesia ambulatorial. E eu
vamos ver se o povo não vai querer falar mais com vocês, né? Vamos depender, e eu vou perturbar. Mas fica a dica, vamos botar um embate Com certeza. do hospitalar, tá certo? Muito obrigada, Gabriel. gente Foi um agradece. prazer. A gente agradece a oportunidade, foi muito legal. Foi Então- excelente. Obrigada por tudo, viu? Valeu, gente. Então, mais uma vez agradecendo aqui a paciência de vocês de aturarem um cirurgião plástico que quer ser entrevistador. Então, eu espero que tenha conseguido trazer toda essa novidade aí para vocês. E quarta-feira, aqui no canal, falando sobre alguma coisa de cirurgia, já da parte de cirurgia plástica, tá certo? Então, até quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.